Vamos lá? Hoje eu não vou falar de nenhum livro especificamente. A ideia é, de agora em diante, justamente para que o Terra Incógnita volte a ter mais frequência, falar de alguns assuntos relacionados à literatura fantástica de modo geral. Como eu venho observando em outros canais de YouTube e podcasts, né? Eu andei um tempo parado. Eu não sei ainda quando este vídeo que vocês estão vendo agora vai ser postado. Eu tenho tido vários problemas, inclusive técnicos, né? Vocês estão vendo aqui ó, atrás de mim o cenário, vamos dizer assim. Eu me mudei e já tem algum tempo e estou há mais de um mês sem internet, o que está complicando bastante a minha vida. Espero que quando este vídeo for ao ar e os outros subsequentes, que eu espero voltar no mínimo até a frequência semanal, talvez um pouco mais, né, talvez 2 vezes por semana, eu espero já ter resolvido esse problema. Por isso mesmo, eu estou afim agora de começar a falar um pouco mais de outras coisas, que não só fazer resenha de livro. Por quê? O vídeo de hoje está sendo motivado especificamente por vários comentários que eu tenho visto no Facebook. E engraçado é que, por eu não estar com a internet nesse momento, mas também, ao mesmo tempo, hoje especificamente, o Facebook deu uma caída e eu não consegui acessar nem pelo celular, eu decidi fazer uma pequena provocação aqui para vocês. Cyberpunk. Eu sei que vários de vocês que me veem fizeram muitos comentários, principalmente com relação ao Mirror Shades, na coletânea do Bruce Sterling. Alguns comentários que eu fiz também no especial de Natal, do ano passado. E eu encontro muitos entusiastas de Cyberpunk, coisa que eu acho ótimo. Eu adoro Cyberpunk, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho um livro, o meu primeiro livro acadêmico, meu livro de mestrado, minha dissertação foi escrita sobre a obra do William Gibson, dando ênfase à trilogia do Sprawl, né, da onde vem Neuromancer, junto com Count Zero e Mona Lisa Overdrive. E eu tenho falado de vez em quando sobre Cyberpunk, ou pós-cyber, né, os livros que foram feitos a partir de uma certa época, vamos dizer, do final dos anos 90 em diante, a gente já considera pós-cyber, ou cyber de segunda geração, e há até o cyber de terceira geração. Fiquei sabendo também que saiu agora há pouco Carbono Alterado, do Richard K. Morgan, que é um dos meus livros favoritos do gênero cyberpunk. Eu também coloco no pós-cyber. Recomendo, eu não vou fazer essa crítica porque esse livro só é em português, então, tendo saído em português, não entra no escopo aqui do Terra Incógnita. Mas é interessante falar especificamente do por que as pessoas estão tão interessadas no cyberpunk. Eu vou fazer um disclaimer também aqui agora, né? Quem me conhece e está me seguindo pelo Facebook sabe que eu tive um conto meu aprovado para uma coletânea que vai ser lançada pela Draco agora no segundo semestre de 2017, chamada Cyberpunk, que é editada pelo Eric Santos e pelo Cirilo Lemos, dois caras que eu admiro muitíssimo, adoro os escritos do Cirilo, e o Eric tem sido um excelente editor de ficção científica para o mercado brasileiro, já tendo publicado vários contos meus, inclusive nos Contos do Dragão, e também a minha coletânea Steampunk, né, Vaporpunk 2, que eu coeditei junto com o Romeu Martins. Então, eu não vou essa pergunta, essa provocação que eu estou fazendo para vocês agora não é uma provocação destrutiva, antes é uma provocação construtiva. Eu gostaria realmente de saber a opinião de vocês, que a gente pudesse colocar aí no Facebook, no YouTube, comentários sobre isso. Eu fico muito assim, surpreso, por um lado, né, que a gente tenha um interesse tão grande no cyberpunk, tanto tempo depois que Neuromancer foi lançado. Neuromancer é de 1984, então nós já estamos aí com o quê? 33 anos no livro, né? Então é uma vida toda, tem muitos entusiastas de cyberpunk que ainda não têm essa idade. E é interessante para atestar o poder da literatura, o poder da literatura de qualidade. Eu sempre costumo dizer isso, Neuromancer é um clássico moderno. Pouco tempo depois de ser lançado, muita gente, inclusive aqui no Brasil, conheço muita gente que não leu e já dizia que o livro era ruim, dizendo, né, que tinha muito estilo e pouca substância. Evidentemente, leituras cuidadosas do livro ao longo do tempo vão nos dizer que o livro tem muito estilo, mas também tem muita substância. Não vou entrar aqui no mérito de falar de Neuromancer nesse momento. Mas o interessante é a pergunta que eu faço, que eu me faço, que eu quero repassar para vocês,
é por que é que realmente se fala tanto do cyberpunk hoje? Eu pergunto isso porque, na verdade, o cyberpunk é considerado sim uma forma de distopia. Distopia está na moda. Evidentemente, essa pergunta já tem uma metade de uma resposta, né? A partir do momento que a gente para para pensar que nós vivemos numa sociedade altamente distópica. E eu não estou falando nem da situação do Brasil atualmente, que para mim é, infelizmente, muito distópica. Nos últimos 12 a 15 meses, nós demos voltas terríveis, né? Nós retrocedemos quase 30 anos financeiramente, economicamente, em termos de educação, a saúde também não está indo muito bem. Eu não vou também de novo entrar nesse mérito especificamente, mas podemos também lançar os olhos para os Estados Unidos, governo Trump, e para a Inglaterra com a Theresa May e o Brexit. E estamos vendo que no mundo inteiro tem isso. No mundo inteiro tem um recrudescimento do fascismo, do autoritarismo, da ignorância. Haja visto o número de terraplanistas, até tem nome agora, terraplanistas, né? Esses caras que defendem que a Terra é plana. Eu não, gente, desculpa, não tenho paciência, tenho saco pra essa merda. I'm too old for this shit. Não vou discutir com quem acha que a Terra é plana. Mas eu entendo porque todo mundo deve estar com muito medo, né? Porque eu acho que vai piorar. Eu não acho que vai melhorar, não. Eu estou nesse momento assistindo o episódio 5 da série The Handmaid's Tale, inspirado na obra da Margaret Atwood. Eu não estou conseguindo nem ler o livro, gente, sinceramente. Eu li o livro pouco depois que saiu, em 87, 88. Já foi um impacto terrível e eu não estou conseguindo reler agora. A minissérie está muito bem feita e tem momentos muito dolorosos a assistir. E eu fico me perguntando de novo, por que eu estou fazendo essa pergunta especificamente? Porque tem sido lançados nos últimos meses muitos livros e contos cyberpunks no Brasil. O problema é que eu não estou vendo um cyberpunk remotamente próximo com o que o Richard K. Morgan, por exemplo, faz. Eu não estou vendo um cyberpunk nem remotamente parecido com o que o Neil Stephenson faz em Snow Crash. E Snow Crash já tem 25 anos, completou 25 anos agora, de 92. Então, eu vejo sempre a mesma coisa. O ciborgue, o implante, a sociedade distópica das grandes corporações, yada. Eu não vou nem falar dessa parte, porque essa parte realmente nós vivemos numa sociedade distópica e as grandes corporações, né, dominam o mercado, né, o Deus mercado domina tudo. Então é bastante complicado, né? Mas é o tipo de coisa também que o Gibson, assim como o Júlio Verne, ele não previu o futuro, ele extrapolou do que já estava acontecendo. Nos anos 80, né, foi um momento de megacorporações começarem a surgir. Os Estados Unidos ficou muito ameaçado com isso, né? A compra de várias empresas por empresas japonesas. Por isso também se dizia que o futuro era japonês. Então, mas hoje o que mudou, gente? O que mudou? A gente retrocedeu vários passos. A gente tem uma distopia que está muito longe de ser cyber. Tá? E fica, sinceramente, para mim, fica parecendo que esse cyberpunk que está surgindo agora, em grande parte, é o cyberpunk de boutique. Vocês estão familiarizados com o termo punk de boutique? Punk de boutique é aquele cara que depois que o punk já tinha virado moda e saído de moda, os caras já começaram a botar aquelas roupinhas coloridas, né? Ou então aquele vinil preto, tudo mais e tal, e aqueles cortes de cabelo super arrepiados, todo coloridos e tal. Que no fundo não tinha nada de punk, né? É uma expressão que remete ao punk. Mas, porque quem sabe que era o punk mesmo, você tinha tanto o Johnny Rotten, que tinha os dentes podres mesmo, você tinha um cabelo arrepiado, você tinha o cara que não tinha grana para fazer um piercing, que piercing naquela época era uma coisa absurda, então ele furava isso aqui com grampo, com clipe de papel. As tatuas não eram tão maravilhosas quanto hoje. E também tinha toda uma classe de punks que meio que herdaram alguma coisa dos mods britânicos e que andavam com um terninho, com gravatinha assim, meio estrupiado, né? Mas não era especificamente o cara vestido de couro, né? Eu vou citar aqui uma coisa do Braulio Tavares, que eu admiro muitíssimo, né? Eu acompanho o Braulio até hoje na web, né? Conheço o Braulio já há uns 30 anos. Quem não conhece, por favor, leia Braulio Tavares. Braulio Tavares é autor de uma coletânea de contos. Só essa coletânea já entra para a história da ficção científica brasileira. É a coletânea A Espinha Dorsal da Memória. Ela saiu em português de Portugal primeiro, né, pela editorial Caminho, e depois foi lançada pela editora Rocco. Acredito que ainda tem em catálogo. Por favor, procurem, vale muito a pena.
o Braulio brincava falando o seguinte, né? O Braulio viveu no tempo. O Braulio está na casa dos 60 anos e ele viveu assim, brincando no final do tempo dos hippies, né? Então ele brincava com a gente dizendo assim: olha, velho, que Braulio é da Paraíba, de Campina Grande, terra também dos meus antepassados. Ele dizia assim: olha, velho, o hippie que entendeu tudo foi aquele cara que hoje é microempresário e tá em Mauá, mas fazendo mel, né, orgânico e transando essa questão aí do vegetarianismo, veganismo, tudo mais e tal, mas que botou isso para funcionar de algum jeito eficiente. E o que não entendeu nada está fazendo até hoje continha na Avenida Paulista ou na Cinelândia, no Rio de Janeiro. É claro que tem um certo exagero aí, como toda figura de linguagem tem um exagero. Mas ele não está muito longe da verdade, não. E eu acho que o cyberpunk também está passando por isso. Conheço muita gente que escreve cyberpunk e que não tem uma postura punk de verdade, acha que o cyberpunk é bonito. No momento que você acha que o cyberpunk é bonito, gente, para de escrever cyberpunk. É o conselho sincero que eu lhes dou. Porque o cyberpunk não é nada de bonito, o cyberpunk é feio. Eu digo que cyberpunk é feio como alguém que gosta de escrever cyberpunk, tá? É feio no sentido que não é para agradar o olhar de ninguém. Não escrevam um cyberpunk com uma linguagem empolada. A linguagem empolada não é cyberpunk. É barroco. Então esqueçam o resto. Né? Cyberpunk não tem a ver sempre com ciborgues ou implantes, não mais. Vocês podem querer fazer uma coisa retrô, aí já vai virar quase steampunk de tão retrô. Pensem em outras coisas. Essa minha história que vai entrar na coletânea Cyberpunk, vocês vão estar dizendo assim: porra, Fábio, você está falando aí, dando esporro na gente, e você também está escrevendo um conto Cyberpunk. Mais ou menos. O conto que foi aprovado é um conto que já foi publicado na Itália, foi escrito originalmente em inglês e eu traduzi para o português. Chama-se Sonhos Wi-Fi. E trata exatamente disso. Pega uma tecnologia mais recente e extrapola essa tecnologia mais recente. Então não tem implante. Na verdade, hoje em dia, o conceito de implante está caindo. Se usa implante para Alzheimer, para Parkinson. Né? O implante mesmo, né? De chip e tudo mais. Você tem implante coclear, que é muito bom, funciona muito bem. Está cada vez melhor e causa impactos interessantes. Vocês deviam conversar com pessoas. Aí eu vou dar o meu alô, meu salve para a Gisele Ramos. A Gisele é uma das a primeira amiga que eu tenho surda que é implantada e ela ficou falando para a gente uma época aí como as sensações aurais para ela eram coisas bem interessantes. Porque só entre outras coisas tem aquela questão de que você com um implanta não automaticamente não passa a ouvir tudo perfeitamente. Você tem que calibrar o instrumento, calibrar o teu ouvido para distinguir sons, porque ela é surda de nascença e ela não tinha noção da maioria dos sons. Então é fascinante esse processo e eu não vejo ninguém trabalhar isso na ficção científica brasileira. Tá? É importante sempre ressaltar isso. Quando eu falo aqui, eu falo da ficção científica brasileira. E quem me conhece sabe que eu não estou falando do ponto de vista do complexo de vira-lata. Pelo contrário, eu parei um tempo de escrever em português, sim, confesso. Mas voltei a escrever em português porque é a minha língua. E eu sei escrever melhor em português do que em inglês. Né? Ainda tem histórias que eu preciso contar em português. E eu quero tentar contar essas histórias sim, mas sempre de um ponto de vista um pouquinho acima do mainstream, um pouquinho acima do que se faz. Desconfiem da distopia, gente. Hoje em dia você vê críticos aí do mainstream falando bem de Philip K. Dick. Ai, já deu. Philip K. Dick precisa ser publicado inteiro, precisa continuar a ser discutido, sim. Mas não tentem reescrever Philip K. Dick. Não tentem emular o estilo de Philip K. Dick. E eu digo a mesma coisa com relação ao William Gibson. O tempo deles já passou. Eles servem como faróis na escuridão. Perdoem a referência péssima, né? Péssima figura de linguagem. Mas vocês entenderam. Eles têm que ser lidos, têm que ser entendidos, e vocês têm que começar agora a botar para fora uma produção que vá além do que eles fizeram. Gibson está fazendo diferente hoje em dia. Gibson fez uma época em que ele escreveu uma trilogia, eu e a Ludmila Hashimoto traduzimos para a editora Aleph, que é a trilogia Big End, né, que é Reconhecimento de Padrões, que eu traduzi, Território de Fantasma, que a Lud traduziu, e História Zero, que eu traduzi. E agora ele está fazendo outras coisas. Ele escreveu agora The Peripheral, que a Ludmila acabou de traduzir. E já tem um outro livro que está saindo aí, de uma outra trilogia do futuro próximo, que tem os elementos pós-cyber, mas que vai trabalhar com outras questões, inclusive de visualização de dados para a previsão direta do futuro. Então tem certas coisas aí que você tem que tentar prestar atenção nisso. O Gibson é um cara que está sempre observando o mundo ao redor e observando o que está de mais interessante, de mais diferente para se escrever. Eu apostaria numa tendência
que lá fora já está rolando há um tempo e continua rolando, que é a do Weird, da Weird Fiction. Mas não a Weird Lovecraftiana. Tem uma cepa Lovecraftiana muito boa aí que vocês viram no Terra Incógnita nos últimos tempos. Falta eu falar de mais uns 2 ou 3 livros e eu vou falar em breve, tá? Mas entendo que também tem o New Weird, depois do China Miéville. Então você tem uma porrada de gente boa que está aí fazendo coisas pra caramba. Vocês precisam ler isso. Vocês precisam ler Laird Barron, John Langan, Paul Jessup, Nathaniel Barron, Jacques Barcia, brasileiro, acho que é o único cara que está escrevendo isso aqui em inglês legal. O Jacques também agora está trabalhando com futurismo. O Jacques está virando passo a passo aí rapidamente o Bruce Sterling brasileiro. Fiquem de olho nele. Eu não sei com relação à escrita de ficção. Eu sei que ele continua escrevendo ficção, mas não tem saído nada de novo dele ultimamente. Cobrem isso dele no Facebook, tá? E eu estou tentando também fazer a minha parte. Minha parte está muito pequena. Eu estou terminando um romance agora, prometo que estou mesmo agora, já tem uns 3 anos que eu estou falando disso, de um romance que eu estou escrevendo em inglês, mas agora eu estou na reta final do romance mesmo. E é um romance que tenta pegar um pouco uma vibe meio Grant Morrison. Quem lê quadrinhos sabe quem é Grant Morrison. Um pouquinho de Alan Moore também, né? Não custa a gente ter um pouco arrogância e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Eu não quero ser arrogante me comparando com esses caras, não dá para se comparar. Mas eu pego as temáticas deles e tento levar isso adiante. Eu trabalho muito com o conceito agora com as histórias dos oneironautas. Eu tenho um conto publicado na Lightspeed Magazine no ano passado, que é justamente sobre os oneironautas. Eu tenho mais histórias sobre eles. E esse romance agora é do meu universo dos oneironautas. Pessoas que viajam através do mundo dos sonhos e alteram a realidade a partir dali. Me parece que a história está sendo de maneira bem bacana. Vamos ver. E em português eu vou lançar agora em agosto. Não sei se vocês vão ver isso aqui em agosto ou não. Eu vou lançar a edição digital para Kindle do meu romance Os Dias da Peste, que é uma coisa que eu considero pós-cyber, justamente porque entra em outros aspectos. Não tem exatamente um implante, quem for ler o livro sabe que no final tem uma coisa interessante que, vamos dizer, que remeteria a uma simbiose, mas não passa pelo implante físico do chip. Tá? Essa edição nova que vai sair agora conta com o prefácio do meu querido amigo Fausto Fawcett, que foi um dos primeiros caras a falar de cyberpunk no Brasil na década de 90, e já falava um pouco dos chips, mas ele também já começava a ir além disso. E eu acho muito bacana também vocês acompanharem a obra do Fausto, principalmente Santa Clara Poltergeist, que é o seu clássico. Aliás, a gente tem uma dobradinha, né? Santa Clara Poltergeist foi republicada 2 anos atrás, e aí eu escrevi o prefácio da segunda edição. Então, nada mais justo que convidá-lo, né, para fazer a mesma coisa comigo. No livro agora da segunda edição está saindo o prefácio do Fausto. E na sequência, aguardem. Já estou finalizando o segundo volume. É uma trilogia. O terceiro vai sair ano que vem. Eu não tenho os nomes acho que caíram. Eu não tenho uma segurança com esses nomes não. Acho que os nomes vão mudar. Então eu não vou dizer para vocês. O livro 2 dos Dias da Peste vai sair. Mas a história do primeiro é fechada, então não se preocupem, né? Não tem um cliffhanger. São 3 histórias em épocas diferentes, com alguns personagens transitando entre as 3 épocas. Então, depois, se vocês quiserem ler, eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês, receber o feedback de vocês. Mas nós vamos falar sobre isso no outro dia. Pensem sobre o que eu falei a respeito do cyberpunk. E vamos conversar.